Eu sou o contador Evanir, eu estou aqui em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, em especial da Comissão de Estudos de Contabilidade Gerencial. Fui então convidado pela nossa comissão para representá-los, trazendo um tema proposto pela comissão, que é a valorização da nossa profissão contábil através da análise de índices. Estaremos tratando aqui de temas naturalmente introdutórios, genéricos e muito superficiais, porque este tema da análise de índices e tudo mais que nós estaremos passando aqui, certamente é visto durante todo um curso aí de graduação da contabilidade. Longe de nós termos a pretensão de exaurir qualquer um desses pontos que nós estamos aqui trazendo para a discussão. A nossa intenção é, através da nossa experiência profissional, através da nossa visão como controller, como contadores, empresários contábeis, trazer contribuição aos colegas contadores, estudantes, profissionais da contabilidade, apresentando ou relembrando para alguns e até mesmo sendo superficiais para outros que já usam essas ferramentas no seu dia a dia, mas principalmente o despertar a discussão deste tema tão importante que eu vejo para a valorização da nossa profissão. Certo? Então, estaremos tratando aqui da análise de índices contábeis, de índices extraídos da nossa contabilidade. Um pequeno currículo. Principal aqui, eu sou membro então da Comissão de Contabilidade Gerencial do nosso Conselho já há 4 anos. Estou conselheiro suplente. Minha formação é contador e também formação em controladoria. Nós estaremos propondo aqui, trazer uma discussão sobre os nossos indicadores de desempenho. Análises de balanço, análise vertical, horizontal, principalmente ilustrando com exemplos. A intenção, uma vez que nós temos realmente muitos estudantes da contabilidade participando, assistindo, nós temos em torno de 35, 38 pessoas no auditório e mais de 250 pessoas nos assistindo ao vivo. Dessas 250, alguns eu tenho conhecimento, são estudantes da área contábil. Então, a nossa intenção é trazermos exemplos o mais didático possível, que para alguns podem parecer simplórios, mas, didaticamente falando, acredito que vão atender a sua função. Então, nós estaremos fazendo análise de indicadores financeiros, em geral, falando um pouquinho sobre índices, margem de contribuição, indicadores por segmento, e eu estou trazendo alguns exemplos práticos, pessoais, não é? Onde esse nosso tema, que ele é extremamente técnico, se alguém acha aqui que o Evanir vai fazer muita piada e tal, isso não vai acontecer. Nós estamos falando aqui de temas técnicos voltados para a gestão dos negócios dos nossos clientes, com a visão de valorização da nossa atividade, da nossa profissão, do nosso dia a dia, daquilo que é o resultado que o empresário espera receber dos contadores. Sabemos que a nossa profissão ela está passando já há algum tempo por uma grande valorização. É fato, o profissional contábil hoje ele é bem valorizado. O profissional contábil que é atualizado, que tem uma formação, tem uma especialização, ele já é bem visto, muito bem visto no mercado. É uma das profissões mais requisitadas e valorizadas. Mas eu vejo que, principalmente eu me enquadro nesse grupo, tá? Para os contadores que atendem micro, pequenas e até médias empresas, como terceirizado, aquele que atende diversas empresas de diversos segmentos, nós ainda pecamos com a entrega do que a gente poderia entregar.
Muitas vezes nós nos resumimos ou atendemos à contabilidade societária, aquela obrigatória, aquela que vai atender a terceiros, atender ao governo, atender ao fisco, não é? E muitas vezes nós pecamos, e eu me incluo nisso, nesse grupo, em apresentar informações, dados, análises gerenciais, úteis para o público interno, certo? Então, nós vamos estar falando aqui da contabilidade gerencial, baseada sempre em nossas demonstrações contábeis, peças obrigatórias da nossa profissão, que permite que nós, que somos os estudiosos, então, dessas demonstrações, consigamos extrair indicadores, índices, para oferecer, então, análises baseadas na contabilidade para auxiliar na gestão dos negócios dos nossos clientes. Navegando com segurança, eu acho bem interessante essa colocação, que a contabilidade, ela dispõe de todos os dados necessários, completos e com ferramentas úteis que servem de bússola para a gestão do negócio e para navegar em todos os tipos de momentos. Os momentos difíceis são aqueles em que nós somos mais requisitados do que nunca, não é verdade? Essa crise que nós passamos aí, tendo uma boa análise da contabilidade, dos números, da estrutura da empresa, aquelas empresas que fazem essa análise, certamente elas terão vantagem em relação às demais. Então, o nosso convite aqui aos senhores, não é? Com uma forma muito humilde, mas com o intuito de trazer a discussão, relembrar algumas das ferramentas que a contabilidade permite que a gente apresente e ofereça para os nossos clientes. Tanto como contadores internos, quanto como contadores terceirizados. Possivelmente, alguém que esteja nos assistindo, ou mesmo presente, poderá contribuir, né, e aí eu peço que sempre que possam contribuir, façam, com exemplos, enriquecendo, principalmente com exemplos práticos que permita o entendimento de uma forma mais adequada. A contabilidade gerencial, ela é um processo de produzir informação operacional e financeira para funcionários e administradores. O processo deve ser direcionado pelas necessidades informacionais dos indivíduos internos da empresa e deve orientar suas decisões operacionais e de investimentos. Corresponde ao processo de identificar, mensurar, suportar e analisar informações sobre os eventos econômicos da empresa. A contabilidade societária ou a contabilidade fiscal, ela tem um cunho obrigatório. O foco está voltado para o usuário externo. Aí eu trago exemplos, falo de fornecedores, Banco Central, CVM, governo. Está condicionada a disposições legais. Temos todas as normas contábeis que elas definem, determinam como deve ser realizada esta contabilidade. Utilizada para geração de demonstrações contábeis padrão e informações fiscais. Em nenhum momento, eu quero fazer essa ressalva, eu estou desclassificando, desmerecendo, tornando menor a contabilidade societária. Muito pelo contrário. Ela tem imenso valor, ela tem todo o seu valor, é a essência da nossa profissão. O que nós vamos propor hoje aqui é uma análise de uma contabilidade gerencial, que é aquela que não é obrigatória. Ela tem um foco voltado para o usuário interno, não está condicionada a disposições legais, não precisa atender regras contábeis ou fiscais rígidas. Naturalmente que nós, contadores, não vamos classificar errado o que é despesa, chamar de custo. Isso não deve ser feito, não é isso. Eu só estou falando que a forma de apresentação
das análises, das demonstrações, é um pouco diferente. Naturalmente, obrigado. Continuando, então, estávamos diferenciando, então, a contabilidade societária da contabilidade gerencial, que é o foco da nossa comissão de estudos, né, de contabilidade gerencial, do nosso conselho, uma de tantas comissões que nós temos. E hoje, então, vamos estar trazendo aqui algumas considerações sobre as ferramentas que a contabilidade gerencial nos oferece. Aqui tem uma citação lá do Warren Buffett, que ele cita que a contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, conhecer contabilidade é a forma mais correta de gerenciar o seu negócio. Vou iniciar, me contradizendo, trazendo algumas demonstrações contábeis, aqui o DRE, DFC e o balanço patrimonial, só que, ao final, eu vou lhes apresentar uma forma um pouco diferente de apresentação dessas demonstrações. Então, as demonstrações contábeis da legislação societária são essas aqui, que todos nós sabemos, não é? Nós, contadores ou estudantes que ainda não viram todos esses itens, essas são as demonstrações que as empresas estão obrigadas pela legislação contábil societária. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui sobre a DRE, o balanço patrimonial e a DFC. Não estou aqui com a intenção de explicar o que é o balanço, então eu trouxe naturalmente o conceito aqui do balanço patrimonial, né, que demonstra aqui toda a estrutura da empresa, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data. Então, o balanço ele é uma foto da estrutura da empresa, de toda a sua sua questão patrimonial em uma determinada data. Compreende também a gestão da estrutura de capital da empresa, capital próprio, capital de terceiros. Balanço patrimonial, aqui tem um modelo super simplificado. Ativo circulante, não circulante, não é o mote da nossa apresentação, mas eu queria trazer este exemplo, que é um exemplo que, seguidamente, nós levamos para os nossos clientes. Falarei por mim. Meus clientes, eles são tecnicamente muito bons naquilo que fazem. São ótimos vendedores, são ótimos corretores, trabalham na sua indústria muito bem, mas muitas vezes, quando eu apresento um balancete, um comparativo, eles não entendem muito aquilo e se arrepiam. Quando eu os convido para uma reunião e digo que eu quero apresentar o resultado contábil do trimestre, ou do ano, no caso, eu sinto uma certa relutância em eles quererem nos receber para discutir algo que é extremamente importante para eles. Já há algum tempo, nós desenvolvemos algumas ferramentas, porque nós observamos que quando nós apresentamos, por exemplo, esse aqui é o ativo de uma empresa. Desliquei, desculpe. Está apagado aqui. Este é o ativo de uma empresa, apresentado de uma forma diferente. Naturalmente, ele é super reduzido, simplório até, mas para aquele empresário que não gosta de números, mas que ele gosta da identificação visual, quando ele observa que ele tem 34% do seu ativo estoque, não é incomum ele querer saber o que compõe aquele estoque, há quanto tempo está aquele estoque. Esse tipo de apresentação gráfica, ela desperta um interesse secundário em se aprofundar naquele número. E aí nós entramos, porque nós temos todas as respostas desde quando ele tem aquele estoque, e aí passa a analisar mais aprofundadamente aquela questão. Outro exemplo, investimentos, disponibilidades, clientes. Isso é apenas um exemplo. Eu vou um pouquinho adiante, pois nós temos o passivo, o circulante. Aqui está apresentado o passivo e o PL desta empresa, seguindo a estrutura definida pela contabilidade societária, só que apresentada de uma forma gráfica, como eu disse,
muito reduzida, aqui apenas um percentual, poderia ser valores. Eu posso ir incrementando abaixo, eu posso ir colocando uma análise deste balanço, onde eu posso comparar diversos períodos. Então, quando nós apresentamos um balanço para o cliente desta forma, onde eu tenho um ativo e um passivo apresentado de forma gráfica, facilita a abordagem, certo? Facilita. Não significa que aqui termina o nosso trabalho. Não, muito pelo contrário. Nós já temos que trazer análise do porquê dos 40%, que é o patrimônio líquido. Então, a gente pode abrir também o patrimônio líquido, certo? Não se exaure aqui o nosso trabalho. Performance. Onde se fala de gestão, está se falando de performance. E o que se busca em performance é medir resultados. Então, a contabilidade, ela permite a avaliação da performance da empresa ao longo do tempo, em períodos, por produto, por segmento, por áreas. Então, é a medida e as nossas ferramentas de mensuração aqui, de receitas e despesas, a nossa contabilidade permite medir a performance das empresas. A demonstração do resultado oficial, padrão, contabilidade societária, segue essa estrutura. Tá? Não estou aqui para apresentar a DRE, repito. Né? Mas, quando nós trabalhamos nesta estrutura e levamos para os nossos gestores ou mesmo clientes, não é? Uma comparação, aqui estou trazendo uma comparação de uma demonstração de resultado de 2 exercícios e uma análise vertical, horizontal, isso aqui é uma análise vertical, trazendo uma análise vertical, onde eu faço as relações entre os 2 anos e eu apresento um resumo, um extrato desta informação que eu estou trazendo para ele, da mesma forma que a gente apresentou aquele balanço de uma forma gráfica, onde despertou o interesse em se aprofundar nos números, este tipo de análise, ela tem um significado muito grande. Quando o cliente recebe este tipo de análise, é muito comum para mim, para nós sairmos da reunião com agendas marcadas, porque ele quer saber quando será a próxima reunião, que ele quer ver a evolução do próximo período, que ele quer ver se as ações que ele tomou, está decidindo aqui, analisando esses números, vai ter resultado. Certo? Então, apresentar o DRE, comparativo dos 2 anos, sem qualquer análise, ela é muitas vezes desvalorizada. Né? Então, quando a gente fala aqui no propósito de valorizar a nossa profissão com a análise, não precisa ter índices muito complexos. Eu, ao preparar esse material aqui para a apresentação de hoje, eu estava com um estudante, auxiliar contábil da nossa empresa, e estava explicando a análise horizontal e a análise vertical, e ele está acho que no 5º semestre. Ele disse, mas isso é uma barbada? Mas realmente, análise horizontal, análise vertical, é uma barbada. Para nós, contadores, que trabalhamos com os números, que temos condição de avaliar e principalmente conhecer as relações, as correlações, custo, estoques, clientes, venda a prazo, venda à vista, nós, contadores, temos total condição de fazer esta avaliação. Mas aí eu me pergunto, eu entrego junto com os balancetes trimestrais dos meus clientes uma análise horizontal e uma análise vertical, que segundo um estudante é uma barbada? Eu não entrego. Eu não entrego. Então isso é uma meia-culpa. Isso realmente eu estou perdendo valor, ou deixando de agregar valor para o meu cliente. Aí vem uma crítica pessoal, mas que se todos nós corrermos juntos, a gente consegue mudar isso.
Eu vejo que muitos dos sistemas contábeis que a gente utiliza atualmente, ou quase todos, não dispõem de ferramentas gerenciais. É uma crítica que eu faço. Estou trabalhando junto com o nosso fornecedor. Eu ofereci para ele toda uma estrutura de análises, que ele vai botar o balanço e vai sair todos os indicadores com análises. Porque eu vejo que se os nossos sistemas contábeis, que tem tudo lá dentro, isso aqui eu fiz em Excel, tem toda uma tecnologia por trás voltada, era para ser automático, não era para nós apenas extrairmos dos nossos ERPs, nosso sistema contábil integrado, né, parte contábil, fiscal, departamento pessoal, patrimônio, etc. Quando não utilizamos o RP, né, no caso, se é uma empresa onde tem o RP integrado, aí é mais fácil, aí já temos todo o BI, já sai todas essas informações, essas análises. Mas eu estou fazendo uma crítica para, principalmente, empresas que utilizam sistemas que são commodities, né, que tem 10 mil usuários, 12 mil usuários. Sou Silva Leandro, técnico contábil da Safra Antiga. Estou me graduando em gestão financeira. O grande problema que eu tive com a Domínio, inclusive, está lá de minha lavra, né, de minha autoria, que eles vendem o produto com a contabilidade gerencial e não oferecem. Estou falando do exemplo da Domínio Sistemas. Tem que fazer o plano de contas gerencial, que é diferente do plano de contas societário, tem que fazer a implantação manual, que eu nunca vi disso. Eles vendem uma solução que não é uma solução. E esses relatórios de análise de balanço, relatórios de cunho gerencial financeiro, que eles prometem na hora da venda, não tem. Que nós poderíamos fazer, porque hoje a contabilidade é para todas as empresas. Inclusive, é de minha lavra, no Ministério Público Federal, que o MEI também tem a profissional contábil quando for procurar crédito no banco. Está em análise do Banco Central, no Ministério Público Federal, para que seja obrigatório a assinatura do profissional contábil quando ele for buscar crédito. Se ele quer abrir uma conta sem limite, não precisa profissional contábil. Então, vai faltar profissional contábil, na minha opinião, porque são milhares, são 8 milhões de MEI, sou especializado nessa área, vai faltar profissional contábil. Então, a profissão está em ascensão e com a maior crise econômica da história, né, professor? Se viu que a falta de planejamento gerencial, orçamentário, que realmente muitas empresas fecharam as portas. Então, eu acho muito importante isso que nós estamos estudando, que além da contabilidade societária para satisfazer o fisco, para satisfazer as necessidades dos sócios jurídicas e legais, é também essa informação gerencial, inclusive para o MEI. São 8 milhões, né, no Brasil. Obrigado, Silva Leandro, pela participação. Então, fica aqui o registro, né, para termos, então, essa força, essa união, né, para buscarmos junto a esses nossos fornecedores de sistemas mais ferramentas, porque estão aí. Nós, contadores, estamos dispostos a criá-las, né, e realmente isso valorizará a nossa profissão. Aqui está, então, uma demonstração de resultado de exercício. Assim como eu mostrei o ativo, mostrei o passivo, nós podemos apresentar uma DRE desta forma para o nosso cliente. Quando ele enxergar desta forma, possivelmente, se nós estivermos comparando 2, 3, 4 exercícios, essas variações ao longo dos exercícios, ou mesmo análise dos custos, que aqui a gente está vendo super representativos, poderá despertar o interesse dele, porque a intenção aqui é essa, além de trazer uma forma nova de apresentar as demonstrações, é despertar o interesse do nosso cliente, do gestor, em conhecer mais profundamente os números. E aí nós, contadores, assumimos essa função que nós temos esse conhecimento. Temos ainda aqui um outro exemplo de uma demonstração do resultado gerencial. Nessa proposta aqui nós temos a receita bruta, gastos variáveis, temos a margem de contribuição, gastos fixos e o resultado. Este material de minha autoria, tem algumas bibliografias citadas aqui, estará disponível a todos que quiserem depois, nós estaremos
disponibilizando a todos que quiserem, até porque a gente traz algumas fórmulas e a intenção aqui não é entrarmos em fórmulas, apesar de ter exemplo, né, não é fazermos cálculos para ver se fecham os números. A intenção aqui é trazer novas ferramentas para apresentar aos nossos gestores, certo? Então aqui uma demonstração do resultado do exercício gerencial, onde além do resultado traz um ponto de equilíbrio, gastos financeiros, então depois traz um ponto de equilíbrio financeiro. Demonstração do fluxo de caixa é uma das mais importantes peças da nossa contabilidade. Ela deve apresentar, então, o seu fluxo de caixa observando as suas características. Esta é uma ferramenta contábil útil que permite extrair informações sobre a atividade da instituição. Ela será tema, provavelmente, do seminário, um dos temas do seminário de assuntos contábeis, que a nossa comissão, junto com a comissão de organizações contábeis, estará realizando no mês de outubro. Então, eu não me aprofundarei tanto na DFC, até porque nós poderíamos ficar aqui mais de 1 hora falando sobre a demonstração do fluxo de caixa. Mas estou trazendo aqui as suas características, não é? Então, ela vai identificar as atividades operacionais, então as atividades geradoras de receita da entidade, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. O método direto, o resultado é ajustado pelos efeitos nas transações que não envolvem caixa, e o método indireto, e o método direto, no qual as principais classes de recebimentos brutos de caixa e pagamentos de caixa são divulgados. Explica as entradas e saídas brutas, esse é o método direto, de dinheiro dos principais componentes das atividades operacionais. E aí é necessário conhecer, segregar as informações de recebimentos de clientes, recebimento de juros e dividendos, outros recebimentos, pagamentos a empregados, fornecedores, juros, impostos e outros pagamentos. O método indireto, também conhecido aí como o método da reconciliação, não é? O lucro líquido e o caixa gerado pela operação, ele é reconciliado. Então, para elaborar é necessário remover o lucro líquido, os diferimentos de transações que foram caixa no passado ou afetarão no futuro. E remover também as alocações ao período de consumo dos ativos de longo prazo, como de investimentos, depreciações e amortizações. Não é o nosso objetivo a análise da DFC aqui, certo? Até porque nós vamos realmente entrar mais a fundo na utilização da DFC para a análise das empresas. Então, a análise das demonstrações contábeis. O objetivo das demonstrações financeiras consiste em estudar o desempenho econômico e financeiro passado para poder prever, não é, um futuro ou tendências futuras. Né? A análise de índices é uma das técnicas que conhecemos e que permite cálculos e interpretação de índices obtidos, né, financeiros obtidos da contabilidade para o acompanhamento do desempenho das empresas. Eu vou trazer logo em seguida exemplos aqui de análise horizontal, análise vertical, mas é sempre válido e importante ressaltar que essas informações, períodos, balanços que estarão sendo comparados, eles devem ser de duas instituições diferentes, relativas ao mesmo período. As demonstrações preferencialmente auditadas, sabemos que as empresas, as limitadas, sociedades limitadas, elas não estão obrigadas à auditoria, algumas, então é mais difícil, mas sempre que possível utilizar demonstrações auditadas.
Os dados financeiros comparados devem estar com a mesma estrutura, então a gente tem que cuidar a estrutura de balanço para que se obtenha dados corretos, não é? No caso de utilização de outras empresas, sugere-se sempre que se utilize empresas do mesmo segmento, não é? Porque um resultado financeiro, às vezes, baixo, considerado baixo em um segmento, pode ser muito bom para aquele segmento em comparação com outro. Então, a sugestão é que, se for fazer uma comparação com outras empresas no mercado, se utilize empresas do mesmo segmento, porte que se assemelhe, não é, com a que está sendo analisada. Análise vertical e análise horizontal, a barbada que o estudante me falou, isso é uma barbada? Realmente é uma barbada, mas ela traz ricas informações. E quando nós temos a possibilidade de comparar com outras empresas do mesmo segmento no mercado, a possibilidade de comparar a empresa a ela mesma ao longo do tempo, dali se extrai grandes informações, e informações úteis, e se não no momento conclusivo dos porquês, mas indicativo da necessidade de se analisar mais profundamente aquele balanço, aquela conta, o porquê daquele número, daquele índice encontrado. Então, a análise horizontal, finalidade é apontar o crescimento ou redução, não é, dos balanços e DRE através de períodos, a fim de caracterizar tendências, não é? Porque ele compara horizontalmente as contas ao longo de períodos. Peço uma atenção especial que, se for utilizar períodos anteriores ou períodos muito longos, cuidem a atualização inflacionária, porque se nós formos comparar, exemplo, 5 exercícios quando a inflação está em 3, 4, 5% ao ano, poderá haver uma distorção muito grande. Então, sempre é importante fazer, no mínimo, uma atualização, naturalmente, daqueles índices passíveis de atualização pela inflação, para a data da demonstração do ano que está sendo analisada. Então, trazer a atualização, no mínimo, inflacionária daquelas demonstrações, para não ter distorções muito grandes. Não é? Porque, se for comparar o lucro de hoje com o lucro de 5 anos atrás, se está 20% maior, pode não significar nada, porque em 5 anos a inflação atualizada vai dar o mesmo valor. Então, gera uma falsa impressão de crescimento, por exemplo. Então, importante ressaltar isto. Se for fazer uma análise horizontal ou mesmo vertical, atualizar, no mínimo, pelos índices de inflação. Aqui tem a fórmula da análise horizontal, né? O saldo atual pelo anterior, acha um percentual. Aqui eu trago um exemplo quase real de uma análise horizontal de uma demonstração de resultado. Então, isso aqui eu tenho uma demonstração de um resultado no período 13 e 14, e eu destaquei propositadamente, porque se eu apresentar apenas a análise para o cliente, ele também vai ficar, né, o que é 14%, o que é 6,6%. Então, a gente tem que auxiliar nesta análise. Então, eu destaquei em azul ali o que foi positivo, né? E vermelho, nada de granalização, tá? É só uma convenção, assim, o azul aqui, o que é positivo. Mas, nesse caso aqui, nós tivemos um crescimento na receita de vendas de 14%. Em contrapartida, teve um crescimento nos custos, foi isso? De 14,1%. Analisando superficialmente, se cresci 14% nas vendas e meu custo acompanhou esse crescimento, a grosso modo, sem ir aprofundando naqueles números, eu posso dizer que acompanhou a tendência do crescimento. Em contrapartida, quando eu tenho uma despesa com pessoal,
onde eu tive um acréscimo de 6,69% em relação ao período anterior. Ali, então, o gestor tem que analisar o que aconteceu, onde é que está justificado, né, esse aumento de quase 7% nas minhas despesas de pessoal. Então, essa análise horizontal, ela permite isso, uma comparação de uma tendência ao longo do tempo, e nós, contadores, temos que ter a capacidade de fazer essa inter-relação entre as contas. Não é? Basta eu dizer que a sua despesa financeira aumentou 47%. Eu sei por que aumentou. Porque esta empresa, ela abriu uma nova unidade e uma parte ela se financiou e uma parte ela foi no mercado. E foi uma decisão própria. Então, ao analisar este número aqui e ao conversar com o gestor, ele interpretou desta forma. Não, está adequado. Eu fui ao mercado, eu tomei recursos, eu reduzi um pouco dos meus recursos que eu tinha, eu fiz a aplicação lá, mas isso está justificado porque o meu patrimônio líquido lá na outra ponta está aumentando, porque isso foi um investimento que a empresa fez em uma construção de uma nova unidade. Análise vertical, ela analisa normalmente no balanço o total do ativo ou passivo como 100 e na DRE a receita líquida, a receita bruta como 100, e a partir dali faz, então, a comparação de todas as contas do balanço. Aqui, da mesma forma que a anterior, eu destaquei aqui deduções da receita, onde houve uma redução ali de 22%, e o CMV, da mesma forma, em relação às vendas, houve uma redução de 42%, que tinha um problema. Esse balanço depois ele foi ajustado, porque tinha um problema em relação a ICMS e foi ajustado. Então, esse balanço aqui, esta análise demonstrou um problema em relação aos custos, a formação de custo em relação ao ICMS. E assim por diante. Então, é possível com essa análise e não apenas apresentar esta planilha, mas levar a informação, já buscar a informação, certo? E é uma barbada, como disse o meu auxiliar contábil, estudante, mas que nós muitas vezes deixamos de atender. Análise vertical do balanço, então aqui a gente fez a análise do balanço e comparou com outros exercícios, né? E aí fez as análises necessárias. Também é possível, eu estou trazendo aqui nomes, mas que são balanços publicados, tá? Então, se está em jornais, esses dados aí não tem nada sigiloso, ou isso aqui foi extraído lá do balanço das próprias empresas. Porque esta empresa, que eu não cito o nome, né? Ela pediu uma comparação de mercado e vamos dizer assim, suas referências são essas duas lojas. Então, a partir desses balanços e comparando com o balanço da própria empresa, fizemos uma análise vertical e, principalmente, nós apresentamos uma análise dos resultados obtidos comparativamente com as outras duas. Aqui foi só um ano. Seria possível fazer vários períodos, vários exercícios. Então, aqui serviu para que a empresa entendesse algumas tendências, entendesse os porquês de algumas decisões daqueles players de mercado, né, que são referência, Renner, Marisa no caso. E aqui nós trouxemos algumas explicações, cuidando sempre para não sermos tendenciosos e nem darmos uma opinião neste caso. Nós temos que ser analíticos, nós temos que dizer que o número comparado com o da outra empresa foi maior, foi menor, foi tanto. Porque essa interpretação, muitas vezes, desconhecendo o mercado, eu não conheço esse mercado, eu não sou um estudioso deste mercado,
Eu poderia estar fazendo um juízo de valor de forma errada. Então, a gente tem que ter cuidado para levar números e demonstrar o que se encontrou. E não dar indicativo, olha, eu acho que foi isso. Não, não tem nada disso. Nós podemos e devemos fazer as relações entre as contas, entre os grupos de despesas, de custos, despesas financeiras, resultados, o que uma apresentou maior que a outra, resultados financeiros. Então, permite que o gestor, sim, tome as suas conclusões e se perguntar, a gente pode auxiliar nessas conclusões, mas temos que ter cuidado para não sermos tendenciosos. Não é dizer, tu estás bem, tu estás ruim, está mal. Não, é relativo, né? Tudo tem que ter muito cuidado, não podemos ser tendenciosos, nem dizer que um está bem ou está mal em relação ao outro. Eu sei que essa nossa conversa, ela é maçante. Eu ia falar chata, mas é maçante. Porque é uma questão técnica. A gente está falando aqui da essência da contabilidade, de falar de balanço, DRE, DFC, análise horizontal, análise vertical. E aí eu estava refletindo, tá, mas então por que eu vou estar falando aqui para os meus colegas contadores, estudantes, né, quem está nos assistindo, de um tema maçante? Porque eu tenho uma convicção, e não só a convicção, eu tenho a prova, de que nós, utilizando este conhecimento que temos, apresentando isso aqui, nós somos bem remunerados. Eu presto um serviço como analista contábil, trabalho em conjunto com o contador do meu cliente, uma análise dessa em que eu apresento um relatório em torno de 100 páginas, com muitos gráficos, podem ter certeza, porque eu gosto, muitos gráficos, muitas análises, e a remuneração é muito boa. A remuneração de um analista por hora técnica, de R$300 para cima, e muitas vezes a gente leva 70, 80, 100 horas, 120 horas, para realizar uma análise de balanço, uma análise comparativa com o mercado. Então, é maçante, mas se nós soubermos extrair da nossa contabilidade informações úteis para a gestão dos nossos clientes, eles nos pagam e bem. E ele ainda pergunta, quando é que tu vai voltar? O máximo que eu sou questionado é parcela em 3 vezes. Parcela em 3 vezes. Então, assim, gente, é maçante? Óbvio que é. Mas a gente tem que ter coragem de fazer este trabalho aqui. Porque aquele trabalho de digitação que a gente tem que fazer muitas vezes, mas que a gente tem que procurar evitar e sim importar o máximo possível, aquele trabalho, o nosso patrão, que é o nosso cliente, é o nosso gestor, ele não quer nos pagar nenhum centavo. Isso tudo está no extrato dele, muitas vezes está no sistema financeiro dele. Ele não quer ver aquilo de novo, me pagar para digitar aquilo. Então, a gente tem que automatizar o máximo possível para entregar isto. E eu falei aqui daquilo que é o mais barbada, que é uma análise horizontal, vertical, uma comparação com o mercado, apresentar um balanço com explicações, com as inter-relações que esse balanço permite, que nós, contadores, façamos de uma forma muito fácil. Certo? Então, eu vejo que é maçante, mas acho que vale a pena. Certo? Vamos falar um pouquinho, então, desses índices, indicadores econômicos, financeiros, mas deixando bem claro que nós, contadores, estamos extraindo todas essas análises contábeis de informações contábeis da nossa contabilidade societária, do nosso balanço, do nosso DRE, do nosso DFC. Nós estamos estruturando essas informações para apresentar aos nossos clientes. É sempre importante essa ressalva em respeito e consideração a todos os outros profissionais, administradores, economistas, que têm toda a sua profissão, têm todo o seu estudo, têm toda a sua análise. Nós aqui, contadores, estamos aqui no papel de extrair informações contábeis
no auxílio da gestão dos negócios dos nossos clientes, assumindo aqui um papel de controller, um papel, mesmo que nós sejamos terceirizados e o nosso cliente seja uma única pessoa física que dá 2, 3 notas por mês. Nós podemos pensar e ajudar o negócio dele, ajudar a crescer. Então, essa postura, essa posição como controller, como auxiliar na gestão do negócio dos nossos clientes, com todo respeito aos colegas das outras áreas, nós não estamos invadindo a sua área de conhecimento. Nós estamos, sim, utilizando as nossas ferramentas contábeis para oferecer aos nossos clientes análises daquilo que a gente está extraindo dos números do patrimônio dele. Certo? Para deixar bem claro aqui a nossa estrita competência na área contábil e análise das informações contábeis. Certo? Nós vamos falar um pouquinho agora, e eu ressalto que esse assunto não se exaure em uma palestra aqui de 1 hora, 1 hora e meia. Esse aqui é para instigar nos senhores e em quem estiver nos assistindo, não é? O interesse em se aprofundar mais, em oferecer um pouco mais para os seus clientes, para os seus gestores, e principalmente conhecer, entender, interpretar todos esses índices, indicadores que são fáceis de extrair da nossa contabilidade e que valorizam a nossa profissão, realmente valorizam a nossa profissão. Muitas vezes pagam consultores para fazer para os nossos clientes, eu passei por isso e passo diversas vezes, para fazer ou contratado para atividades que eu faço muitas vezes para ele sem cobrar. Se eu sou chamado, ou se eu sou intimado ou convidado a participar de uma reunião e explanar um pouco mais sobre a contabilidade dele, estrutura de custo, despesas, eu vou, e muitas vezes, aquilo que eu vou apresentar para ele é exatamente o que um consultor, muitas vezes de outras áreas, quero ver a tua contabilidade. E aí ele vai na nossa contabilidade e apresenta isto para o nosso cliente. Né? E aí o nosso cliente reclama para nos pagar, muitas vezes, por 20 horas de trabalho, o que paga por 4 horas, 5 horas para um consultor. E nós temos todo este conhecimento. Então, a gente tem que ter coragem, se arriscar, ir até o cliente e dizer, eu sou o teu controller, eu sou o teu contador terceirizado, ou eu sou, internamente, a pessoa que tem a condição de te oferecer essas respostas para a análise do balanço. Certo? Então, nós temos que nos apropriar desse nosso conhecimento, dessa nossa capacidade, desse nosso poder, certo? Então, eu trago aqui alguns índices, né? Primeiro, índices de liquidez, que medem a capacidade de solvência da empresa. Eles evidenciam a situação financeira de curto prazo. Né? Temos aqui, então, os principais indicadores, o capital circulante líquido, que apresenta a diferença entre ativos e passivos de curto prazo. Liquidez corrente, que mede a capacidade de uma empresa de saldar suas obrigações de curto prazo, a relação de ativos e dívidas de curto prazo. Né? Liquidez seca, aí os ativos circulantes de maior liquidez, aí tira o estoque, com o total do passivo circulante. Liquidez imediata, que apresenta uma relação de dívidas de curto prazo, que pode ser saldada imediatamente pela empresa com recursos alocados em suas disponibilidades. Então, a liquidez imediata. Aqui o capital de giro, a administração do capital de giro está relacionado com a gestão de ativos e dívidas de curto prazo, também é conhecido como o capital circulante, corresponde aos recursos aplicados em ativos e passivos circulantes, que se transformam constantemente dentro do ciclo operacional da empresa. Então, aqui a fórmula do cálculo do capital circulante líquido e aqui uma demonstração do que estamos falando. Nesse caso aqui, a gente tem um ativo circulante maior do que dívidas de curto prazo. Demonstra também a estrutura de capital de terceiros, capital próprio. E ali nós temos, então, o capital circulante líquido. Índices de eficiência ou de atividade. Esses nomes de índices
Eu pesquisei em diversas bibliografias, tá? Até no final do material aqui tem bibliografias sugeridas para quem quiser se aprofundar melhor e tal. E os nomes dos índices eles variam de autor para autor, tá? Até em alguns casos se repete o mesmo índice com outro nome e tal. Mas o importante é o entendimento, o conhecimento, a interpretação do índice, tá bem? Então, o índice de eficiência ou de atividade, ela objetiva a mensuração da duração do ciclo operacional. Então, proporciona uma análise mais dinâmica do desempenho. Aí nós temos o giro de estoque, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, ciclo de conversão de caixa, esse é um indicador de eficiência de gestão do capital de giro. Giro do ativo total, indica a eficiência que a empresa usa seus ativos para gerar vendas. Todos esses índices, eles podem ser extraídos lá da contabilidade e oferecidos para o nosso cliente. Em conjunto com as outras análises, permite um entendimento melhor e muitas vezes explicar alguns porquês de prejuízos ou bons resultados, ou mesmo por que eu tenho que me financiar, principalmente aqui na eficiência de atividade do ciclo operacional. Trago alguns exemplos onde nós extraímos de uma contabilidade ali o total do ativo, patrimônio líquido, vendas líquidas e lucro líquido. Partindo desses números e comparando dois exercícios, eu posso fazer a comparação em diversos exercícios, é possível ter o giro do ativo, a margem líquida, rentabilidade do ativo, rentabilidade do patrimônio líquido. Esse é o mesmo exemplo que eu utilizei lá na análise horizontal, não sei se vocês se lembram, onde o resultado diminuiu, que era 18% de margem líquida, caiu para 15%. É o mesmo exemplo. Então, aqui, o giro do ativo também diminuiu. A rentabilidade do ativo reduziu. A rentabilidade do patrimônio líquido reduziu. Onde nós fizemos aquela análise horizontal, nós podemos apresentar junto essas análises. E a minha sugestão é que não entregar apenas o cálculo dos índices. As fórmulas estão aqui, como eu falei, vai estar disponível para quem quiser utilizar depois. Isso aqui também é público, tá? Hoje... Que? Também. Sim, sim. Desculpa, quem está em casa não está nos ouvindo. Tá bom. Nós temos um direito adquirido, isso é lei, desde 83 nós temos uma legislação que regulamentou a profissão contábil. Em 83, uma resolução do Conselho. Ela tem força de lei, a resolução do Conselho. Então, nós podemos fazer qualquer atividade administrativa. Nós podemos, então, também estudar a GAF, que é estudada por administradores, só que os administradores não fazem um levantamento do balanço porque não tem competência legal para isso. Até pode conhecer, mas não tem competência legal, porque quem assina o balanço, contador e técnico, os antigos técnicos com direito adquirido. Muito bem. O que acontece é que nós também podemos fazer a GAF, que é o grau de alavancagem financeira que o senhor ensinou, para nós sabermos se esse capital de terceiros, que o senhor falou lá no início, na nossa área em si, era vertical, né? Lá nas duas lojas comparadas, nós temos que saber se essa alavancagem, se for maior de 1, é positiva para a empresa, trazendo resultados positivos, menor de 1, tem que suspender essa alavancagem, tem que suspender a operação. Então, nós podemos, sim, fazer análises administrativas, porque está no rol das nossas atribuições. E nós já podemos, independente do cliente, porque não tem sentido o cliente pagar um profissional contábil e, paralelo, um administrador para algo que o profissional contábil já é legalmente habilitado. Não que eu seja contra a administração, que nem o senhor falou. Mas a administração é uma coisa e a parte contábil e financeira é o profissional contábil. Isso desde o tempo do guarda-livro. Aí nós vamos reservar a questão de sensibilidade do administrador, como o senhor disse. Como é que é o nome do professor mesmo? Evanir.
com base nas nossas informações, aí ele toma atitude. Se nós apresentar uma gafe para ele for negativa, sinal que ele está tomando dinheiro no mercado, está sendo negativo para ele tem que suspender aquela operação ou mudar o rumo dos negócios dele. E isso nós temos que levar mastigado. Ele não precisa tomar essa decisão. Claro, vai nos pagar por isso. Nós somos profissionais liberais, tem honorário por isso. Que eu saiba, tem honorários. Eu respeito todas as opiniões, mas também respeito muito as prerrogativas das profissões. A gente tem que ter todo um cuidado nas prerrogativas das profissões. Eu vejo que todas as análises oriundas acho que tem um problema aqui na apresentação dela, oriundas da contabilidade, que nós possamos extrair, utilizando as peças contábeis e oferecer análises para os nossos clientes, são possíveis sim. Não terminei ainda a apresentação, tá? Tem uma série de outros índices aqui que eu estou trazendo, por exemplo, aqui, índices de endividamento. Naquele exemplo que o senhor citou especificamente, foi estratégico aquele investimento, a unidade já está em funcionamento, já está com resultado positivo, foi estratégico, foi bem pensado. Tá? Naquele caso específico, não foi necessário entrar tão a fundo nessa análise. Sim, senhor. Isso, tá bem? Então, índices de endividamento, ele visa a composição das fontes de recursos, não é, da instituição, recursos de terceiros, dívidas, em relação ao recurso próprio, patrimônio líquido. Principais indicadores, índice de participação de capital de terceiro, o endividamento geral, índice de cobertura de juros, índices de lucratividade, onde avalia a empresa, aplica de forma adequada os recursos financeiros, então, da lucratividade da empresa, principais indicadores aqui, o retorno do ativo, retorno do investimento, retorno do capital próprio, margem de lucro, entre outros. Aqui tem, da mesma forma que eu trouxe anteriormente, exemplo de fórmulas aplicadas a balanços, onde se obteve informações de ativo, passivo, não circulante, capital de terceiros, patrimônio líquido, e é possível, então, fazer uma análise da estrutura de capital desta empresa aqui. Não é? Então, participação de terceiros, ela veio sofrendo uma redução até 2013, aumentou novamente em 2014, composição do endividamento, e assim por diante. Então, a ressalva que eu ia fazer é que não basta também apresentarmos esses índices. É necessário fazer uma pequena análise e, se necessário, se aprofundar na análise e explicar o porquê de 178 virar 34, que ali teve uma explicação. Lá, naquele ano de 2012, não me recordo agora. Mas, então, foi necessário fazer esta análise para fazer correções posteriores, certo? Então, eu tenho uma opinião que, se nós conseguirmos em 3 parágrafos, umas 10 linhas, explicar para o nosso cliente o que está exposto aqui, certamente já será de grande valia. Com certeza já será de grande valia. Para iniciar a discussão e nunca encerrar uma discussão. Eu ressalto isso, certo? Índices de mercado visam analisar o desempenho das ações no mercado, são normalmente utilizados para avaliação de desempenho de SAs, né, Sociedades Anônimas de Capital Aberto, servem para os investidores compararem os indicadores das diferentes empresas que podem investir. Principais indicadores aqui, o lucro por ação é um deles, índice preço-lucro, que mostra a confiança dos investidores na empresa, indicando o número de anos que o investidor demorará para recuperar o seu investimento, né? Então, quanto pagou pelo lucro daquela empresa. Índice preço pelo valor patrimonial, relaciona o valor da ação ao valor patrimonial. Índices de mercado, aqui nós temos o EBITDA, que é um dos, ou Lagida, não é, que aqui em português, né? Um dos principais índices que indica a potencialidade de geração de caixa dessa empresa. Mostra o potencial, então, da geração de caixa antes de considerar custo de qualquer capital tomado.
é importante entender que ele não corresponde ao efetivo fluxo de caixa da empresa. Porque no EBITDA nós temos, dentro da demonstração, pelo princípio de competência, não é? Valores ainda não recebidos e valores ainda não desembolsados, que não estão representados ali. Mas é, sim, um importante índice do mercado. Alguns especialistas, algumas empresas utilizam como índice para avaliar quanto vale uma empresa. Não é? Alguns mercados têm multiplicadores. 10 vezes o EBITDA representa o valor, falando de uma forma muito simplória, muito superficial, mas é comumente utilizado muito mais do que a gente imagina por especialistas, inclusive. Aqui tem um exemplo do EBITDA, não é? Onde, partindo do DRE, monta-se, então, essa estrutura e se encontra o EBITDA, antes da depreciação, despesas, receitas financeiras, IR e contribuição social. E aqui embaixo eu incluí uma informação do lucro operacional positivo, lucro líquido positivo e um EBITDA positivo que mostrou 23% das vendas da receita bruta como o EBITDA dessa empresa, comparando 2 exercícios. Dívida líquida pelo EBITDA corresponde à diferença entre as dívidas da empresa e os recursos disponíveis, ou seja, o quanto que eu tenho disponível para pagar essas dívidas. A relação da dívida líquida com EBITDA corresponde a importante indicador de endividamento versus a capacidade de pagar aquelas dívidas. Não é? Então, as dívidas pelo EBITDA indicam a minha capacidade de pagamento das minhas dívidas. Ciclo de conversão de caixa é o prazo desde o início do processo de produção. Vocês viram que eu saí um pouquinho dos índices? Porque a intenção aqui não é ficar só nos índices, é trazer mais ferramentas, mais análises, o máximo possível para termos como ferramenta disponível, certo? Então, o ciclo operacional é o prazo desde o início do processo de produção ao recebimento de caixa resultante da venda do produto. Né? Então, é um método que temos é medido em termos de tempo transcorrido, somando a idade média do estoque mais o prazo médio de recebimento. Disso é possível extrair o ciclo de conversão de caixa, que nada mais é do que a idade média do estoque mais o prazo médio de recebimento menos o prazo de pagamento. Para ser menos chato e mais exemplificativo, trazendo aqui, então, a gente percebe por este exemplo que um ciclo de conversão de caixa negativo, no caso de 15, significa que eu tenho ainda uma sobra financeira de 15 dias, porque o meu estoque e mais o prazo de pagamento é menor que o prazo de recebimento é menor que o prazo de pagamento. Aquela máxima, vender à vista e comprar a prazo, sempre que possível, né, dentro de uma negociação aí de mercado. Mas é isso, esse ciclo de conversão, neste caso aqui, quanto mais negativo, melhor para a empresa. Aqui tem uma representação do ciclo de conversão de caixa, onde temos o prazo médio de estocagem, o prazo médio de estoque, prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Nesse caso aqui estaria o ciclo de conversão de caixa aqui está com problema, né? Está negativo. É diferente do exemplo que a gente apresentou. Nesse caso aqui, o ciclo de conversão está positivo, né? Porque nós temos ainda um prazo, nós já pagamos e ainda não recebemos. Vamos demorar para receber e já pagamos pelo estoque, certo? Falarei aqui de 2 últimos tópicos. A gente tem um horário disponível até às 10 da noite, mas certamente não irá até às 10, tá, gente? Porque é uma palestra, não é um seminário. Como eu falei, não é chato, né? É maçante. É maçante. E eu acredito que, falando sobre esses próximos itens que eu trarei aqui, mais alguns exemplos, a gente terá cumprido aqui a nossa
essa missão, não é, de trazer aqui ferramentas aí que ajudam na valorização da nossa atividade. Então, é a nossa área, tá bem? Obrigado pela colaboração. Não é maçante, é a nossa área. São sinônimos. A área é maçante. Brincadeira. Não, mas realmente é o nosso. Tá bom. Eu não. Mas eu conheço alguns. Então, margem de contribuição, né? A margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e a soma de todas as despesas, custos variáveis de um produto ou serviço. Não vale apenas para produto. Serviço se aplica também à margem de contribuição. É muito comum nós aprendermos, principalmente na faculdade, margem de contribuição. A gente pega um produto ou pega uma área da indústria, vai do início ao fim com um produto. Mas isso também se aplica aos serviços, viu, estudantes? Serviços também têm margem de contribuição, tem custos variáveis, medidos, relacionados diretamente com a atividade. Então, sim, né, não é só porque é da área de serviços que não vai ter a margem de contribuição. Tem, e muito. Se nós medirmos nas nossas atividades diárias como empresas de prestação de serviço contábil, nós temos muitas atividades que têm margem negativa, outras atividades com margem muito boa. Então, se nós lá em casa, não é, trabalharmos as nossas atividades e conseguirmos encontrar o custo para a execução de determinadas atividades, muitas vezes a gente vai tomar um susto em relação ao quanto a gente cobra para prestar aquele serviço. Em outras palavras, margem de contribuição é a sobra financeira de cada produto ou serviço para a amortização das despesas e custos fixos. São aqueles custos que abre a empresa dia 1º, eu já tenho aqueles custos. Alguns vão acontecer ao longo do mês, mas estão ali. Indiferente de produzir, prestar serviço. Né? Um exemplo aqui, ficou feia essa planilha, desculpe, tá? Não era assim, era mais bonita. Mas aqui não ficou muito boa. Mas é um exemplo da margem de contribuição, onde traz aqui a receita total das despesas variáveis, custos variáveis. Vejam, estamos falando aqui contabilidade gerencial, uma liberdade de uso das expressões aqui, tá? Só para fazer um parênteses aqui. Total dos custos e despesas aqui. Então, nós chegamos à nossa margem de contribuição. Ela é que vai ser o suficiente para pagar as nossas despesas fixas, custos fixos, e vai permitir termos lucro. Professor Wendy, um abraço para o Wendy, colega aí, citou que podemos notar que não é possível realizar o cálculo da margem de contribuição sem a correta separação de custos e despesas diretos e indiretos. E também que produto não dá lucro. O produto dá margem de contribuição. O que dá lucro, a empresa como um todo é que deve dar lucro. Certo? Então, o produto vai nos dar uma margem. E a gestão da nossa empresa, de toda a nossa estrutura, é que vai nos dar lucro. Também palavras da Wendy. Margem de contribuição, aqui mais um exemplo, também pode ser apurada por produto ou serviço. No caso aqui, o exemplo, modelo do produto ABC. O B, apesar de ter uma receita intermediária, é a que apresenta uma margem de contribuição maior. Talvez seja aquele produto em que a empresa deva, ou possa, ou queira, investir mais, divulgar mais, ter de repente, se é uma área de serviços, ter uma equipe maior, oferecer mais aquele serviço. Então, a análise da margem de contribuição por produto ou serviço nos permite investir naqueles produtos ou serviços que nos dão uma margem maior, que lá no final vai nos dar um lucro maior. Naturalmente que não tem como prestar certos serviços ou vender certos produtos sem oferecer outros, né? Mas aí eu falo em ações para
oferecer, vender, não é? Mais aqueles que nos dão uma margem maior. Aqui também por divisão, no caso aqui a divisão de cervejas é que tem a maior margem de contribuição, com 58%, vinhos 11%, refrigerantes 29%. Então, as estratégias de marketing, estratégias da empresa podem estar voltadas para desenvolver a venda daqueles produtos com maior margem. O ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, ele define o nível de atividade necessária, não é, para a recuperação de todos os custos e despesas de uma empresa. Ponto de equilíbrio, então, são as despesas fixas mais os custos fixos pela margem de contribuição unitária. Aqui eu tenho um exemplo, né? Estou trazendo aqui um exemplo já dado. Se eu tenho despesas fixas e custos fixos de 2 milhões e eu vendo 400 e a minha margem de contribuição unitária é 400, eu tenho que vender 5.000 unidades para ter lucro zero, né? Porque esse ponto de equilíbrio, ele indica o necessário para o pagamento de todos aqueles custos e despesas fixas, com margem zero. Sempre é importante esse entendimento, é o equilíbrio, certo? Aqui, então, tem um exemplo aí de outra com margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Temos um ponto de equilíbrio financeiro, que é uma variação, onde são excluídos diminuídos ali, no caso, depreciação, que não teria um reflexo financeiro diretamente ali na atividade. Para finalizar, nós temos ainda indicadores por segmento específico. Então, conhecer o segmento de cada do seu cliente é muito importante. Exemplos: construção civil, valor de venda dos lançamentos, VGV das entregas. Desculpe, alguém é do segmento de construção civil aqui presente? Não? Tá bom, valor geral de venda deve ser. Ticket médio por unidade imobiliária, número de unidades em obras, número de unidades concluídas, velocidade das vendas. Informações que, se tivermos o RP, normalmente uma construtora tem um RP e normalmente vinculado ao sistema financeiro, ao sistema contábil, perdão. É possível extrair esses dados e nós, contadores, levarmos essas informações. Quem é do varejo? Claro que tem índices aqui e tem indicadores que não somos nós que vamos medir, mas nós podemos orientar nossos clientes a fazerem o acompanhamento. Satisfação de cliente, percentual de vendas no cartão, sai lá da nossa contabilidade. Vendas nas mesmas lojas, área de vendas em metro quadrado, vendas por metro quadrado, vendas por pessoas, ticket médio de venda, receita por colaborador, são todos índices que nós podemos oferecer. Eu trago para finalizar outras ferramentas, isso aqui é criação minha, nossa lá, que nós oferecemos para os nossos clientes. Nós, contadores, temos um conhecimento bem vasto, até eu brinco, né? O estudante contábil entra na faculdade e ele já torna-se especialista em imposto de renda, né? Toda a família, essa época agora, tu está fazendo contabilidade? Vem cá, me ajuda com isso aqui. Muitas vezes a pessoa não é especialista, nunca fez, mas é ruim e bom. Ruim é que a gente, às vezes, é demandado em áreas que não é da nossa competência, a gente tem que dizer não. Mas é bom porque nós somos referências dos nossos clientes em quase tudo. Quero vender, quero comprar, separei da mulher, como é que eu faço? Sim, tem a parte societária, nós participamos lá e tudo. Então, assim, nós, contadores, temos uma participação na vida dos empresários e podermos oferecer ferramentas como essa aqui, que é na gestão de custo de pessoal da empresa dele. Isso aqui é um exemplo, os números são fictícios, mas a planilha é realmente aplicável. É uma empresa que estava na época, se constituindo, e ele queria saber qual o custo da equipe dele, o custo efetivo. Então, nós montamos essa ferramenta aqui e oferecemos. Ele só tem que preencher o que está em amarelo, porque o resto é tudo automatizado, porque sabemos que é lucro presumido, enquadramos lá no FAP, RAT dele lá, sabemos que é 27,8, FGTS já tem todos os reflexos
e dá lá no final o total, que representa o custo daquela pessoa que ganha 3 mil, e quantos que os encargos representam sobre aquele salário de 3 mil, até lá para os estagiários, eu acho que tem lá no final, e sócios. Então, é mais uma ferramenta que nós podemos oferecer e cobrar, né? Porque... Oi? Isso aqui, eu posso extrair do meu sistema também. Isso eu fiz... Certo, certo. Não sai do domínio, não sai de Cordilheira. Poderia, sim. Sim. Ou o senhor vai fazer a admissão e uma simulação de folha e mandar para ele. Como essa pessoa... Olha, igual a esse eu não achei. E fácil, porque esse é o nosso dia a dia. Tem que ter cuidado, mas é relativo. A definição da melhor opção tributária é outro momento que nós participamos, não é? Ou quando a empresa está em fase de abertura, ou anualmente, com a definição lá por outubro, novembro, a definição da melhor opção tributária para o ano seguinte. Bom, em diversos momentos nós somos demandados. E sim, meu amigo, isso aqui foi Excel e eu que fiz, e eu não tenho nem lugar que me dá isso. Geralmente sim. Tá? Mas isso pode estar. Então aqui o cliente, ele mesmo pode preencher... de novo. Ele pode preencher... Está apagado aqui. As células em amarelo somente, e ela já vai preenchendo automaticamente. Mas o que é interessante, que é o que eu ofereço para ele, é isso aqui. Ó. Tudo isso é para deixar claro que eu analisei a estrutura contábil dele, PIS, COFINS, tem todos os créditos que a gente teve que fazer a análise, não aparece ali embaixo, mas tem planilha auxiliar, porque tem lá no lucro real, né, crédito de PIS, de COFINS. Nesse caso não teve lucro sobre juros sobre capital próprio, mas tem situações que tem. Então, faz a análise e para ele o que interessa é isso aqui. Um resumo, onde eu tenho o resultado projetado para o ano seguinte, com base nos dados que ele me passou, uma relação de economia entre os tributos, uma análise 1, análise 2, e aqui embaixo um gráfico para ele optar, né? Que a opção é do cliente. Aqui fica meio difícil não optar pelo Simples Nacional, nesse caso. Outro exemplo, quando foi incluído algumas atividades no Simples, e comparativo com o lucro presumido, qual era a melhor opção, preenche só as células em amarelo, já gera... Fizemos essa ferramenta e tinha ali embaixo todas as tabelas, e o cliente botava a tabela, informava a tabela e já dava a melhor opção para ele, se era permanecer no lucro presumido ou ir para o Simples Nacional. Pessoal, fica uma mensagem final aqui. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. A Comissão de Contabilidade Gerencial e o Conselho Regional de Contabilidade agradecem, então, a atenção de todos, e esperamos que essa nossa palestra aqui tenha sido útil, pelo menos para despertar o interesse em se aprofundar e conhecer um pouco mais, ou relembrar e utilizar aquelas ferramentas que estão aí disponíveis pela contabilidade. Perguntas que estão sendo feitas pela internet a gente vai responder depois, por e-mail vai ser dada a resposta. Eu quero abrir aqui, eu sei que o tema é tão vasto que a gente poderia ficar respondendo pergunta a noite toda. Alguém tem algum questionamento aqui que quisesse fazer, ou mesmo alguma colaboração, contribuição aí para os colegas? Quero parabenizar o Conselho de Contabilidade, inclusive eu tenho conversado muito com a Domínio, porque eu também sou radialista, gosto de comunicar, né? E aí o que acontece? Depois dessa crise econômica, e graças a Deus, eu acredito em Deus, tem gente que não acredita, né? Até porque a gente está falando em público, tem que falar. Mas parece que a gente está passando essa crise econômica com a Selic, que caiu praticamente 50%, e agora nós temos que estar preparados para uma próxima crise que pode vir a ocorrer a qualquer momento, porque o mercado é instável. Então, o planejamento gerencial é a parte mais importante depois das obrigações acessórias e principais governamentais que o profissional contábil está habilitado. Então, eu parabenizo o Conselho que agora, nesse pós-crise, na minha opinião, pós-crise, porque já passamos o pior, na minha opinião,
com a Selic alta, enfim, agora a economia tende a se estabilizar, voltou o dinheiro a circular, então já estamos falando economicamente com confiança, até com prisões de políticos aqui no Brasil, confiança internacional de um novo Brasil. Nós temos que, através desses instrumentos gerenciais, orientar o cliente para que ele possa estar prevenido do ponto de vista operacional, que foi falado hoje, e até do GAF, que não entramos muito em detalhe, sobre se capital de terceiros, se é o momento de investir, se é o momento de tomar empréstimo, enfim, tudo isso, o contabilista, o contador ou técnico de contabilidade, que não se usa mais contabilista, ele está habilitado para isso. Só que antes da crise, ele só cumpria obrigações principais e acessórias governamentais. Hoje não. Hoje ele é, junto com o empresário, instrumento de orientação e gestão. Parabéns ao Conselho de Contabilidade por entrar nessa nova era, parabéns à comissão, parabéns ao Celso Luft, que é meu amigo, que foi presidente em exercício, por toda essa política que está tirando o profissional contábil só da parte das obrigações que tem que fazer, isso não adianta, mas também para essa parte gerencial, porque nós estamos numa grande profissão que eu tenho defendido, que daqui a uns anos vão faltar profissionais contábeis, porque nós estamos entrando com a nova CLT, inclusive, para que as pessoas não sejam mais empregadas, sejam empreendedoras. E conforme vai crescendo o número de empreendedores, vai faltando profissionais para assessorá-los, que é o profissional contábil, né? Então, parabéns ao Conselho por estar nessa política, né? Obrigado a todos, boa noite e sucesso